Eu vou fazer um top 6 melhores cientistas da história. E isso vai ser levando em consideração alguns critérios importantes dentro da ciência. Quebra de paradigmas, formulação de métodos, previsões, criações de teorias e leis e, obviamente, a relevância. E começando pelo sexto lugar, temos alguém que você nem deve ter ouvido falar. Dmitry Mendeleev, o responsável pela primeira versão da tabela periódica. Mas não pense que isso é algo simples. Ele revolucionou a metodologia científica e conseguiu prever o futuro da química. Antes de Mendeleev, os elementos eram agrupados de uma maneira bagunçada, totalmente arbitrária. Mendeleev não apenas organizou os elementos conhecidos em sua tabela periódica, ele deixou lacunas e formulou a existência de alguns elementos dentro dessas lacunas. E ele fez isso porque conseguiu ver um padrão ao ordenar os elementos por peso atômico e propriedades químicas de maneira periódica. Ele viu que entre alguns elementos havia um salto de diferença entre essas variáveis. Então ele deixou lacunas em branco entre alguns elementos e nomeou os espaços com ECA seguido do elemento mais próximo. E a previsão dele estava correta em alguns elementos. O ECA alumínio posteriormente foi descoberto o seu galho. O ECA silício posteriormente se tornou o germânio. E o ECA bório, escândio. Mas olha, não foi só adivinhar que tinha um elemento ali. Ele conseguiu descrever até as propriedades que os elementos tinham. Imagina prever que o galho derreteria em temperatura ambiente, sem ao menos ter ideia do que seria esse tal galho. O cara conseguiu prever até a densidade dos elementos. E entende como isso é incrível? O cara conseguiu enxergar a tabela periódica não apenas como uma lista, mas também como uma ferramenta preditiva, uma bússola. E isso facilitou a descoberta de elementos futuros por outras pessoas. O cara pegou uma química que era uma bagunça e organizou tudo bonitinho. E por isso ele merece estar na lista. E o próximo da lista é um cara que fez ciência usando filosofia, criando um filtro contra a pseudociência e conseguindo fazer uma metodologia muito mais eficiente. Então, você consegue adivinhar quem é esse cara? Em quinto lugar, o filósofo e matemático Irene Lakatos. O cara que botou Popper no chinelo. Eu vou te explicar a treta. Antes de Lakatos, havia uma dificuldade para definir o que era ciência. Então a comunidade estava dividida entre dois pensamentos. O de Popper, que adotava um falsificacionismo, onde se uma teoria não pode ser falsificada por um experimento, ela não é ciência. O que gera um problema, já que muitas das teorias não podem ser falsificadas como um todo. E descartar uma teoria inteira por um erro é burrice. Pegue um exemplo na realidade. A órbita de Urano não batia com a lei de Newton, então deveríamos descartar a lei de Newton? Não, o motivo delas não baterem é porque não sabíamos a existência de Netuno. Já na visão de Thomas Kuhn, era adotado um relativismo dos paradigmas. Ele dizia que a ciência avança por mudanças de paradigmas, revoluções, não por acúmulo de fatos. Mas o que é um paradigma? De forma curta, paradigma é o modelo dominante que os cientistas seguem em uma determinada época. Para Kuhn, enquanto o paradigma domina, as ciências só fazem quebra-cabeça dentro dele. Mas quando problemas demais se acumulam, acontece uma revolução científica, fazendo as regras mudarem. O paradigma é quebrado. Ficou confuso? Pega o exemplo. Na física newtoniana, todos calculavam órbitas. Ninguém questionava as leis de Newton. No século XIX, a órbita de Mercúrio não batia com Newton. Então surge uma revolução, a relatividade de Einstein, resolvendo problemas acumulados da lei de Newton. Porém, a lei de Newton não param de funcionar. Então não é porque houve uma revolução que algo deixa de ser verdade, ou que deixa de ser científico. Essa visão de Kuhn é muito interessante, porque mostra que os cientistas são humanos e podem errar. Mas onde Lakatos entra nessa história? Ele pega o que presta dos dois pensamentos, Popper e Kuhn, e cria um método prático para validar a ciência. Não tão rígido quanto Popper e não tão relativo como Kuhn. Que nomezinho sugestivo. Então surge a metodologia dos programas de pesquisa científica, onde é uma competição entre teorias com duas estruturas. Núcleo duro, que é um conjunto de preposições fundamentais que definem a identidade do programa de pesquisa, que por decisão metodológica é irrefutável, inegociável e não pode ser falseado diretamente, como as 3 leis de movimento do Newton. A gente pode tratar como se fosse mais ou menos um dogma. E em volta do núcleo está o cinturão protetor, que é o que protege o núcleo, a base dele. Quando surge uma anomalia que não se encaixa no núcleo, o cinturão protetor irá desenvolver versões modificadas do programa. Então o que seria descartado por Popper ou Kuhn, através de pesquisas há a possibilidade de se tornar um problema resolvido. E isso é um filtro para a pseudociência. Imagine, em uma competição entre terra plana e terra esférica, o formato plano ou esférico se torna o núcleo de pesquisa. Porém, somente a Terra esférica consegue produzir um cinturão protetor,
pois só ele consegue criar pesquisa para explicar possíveis falhas do modelo. Diferente da Terra plana ou design inteligente, que não conseguem produzir pesquisas, apenas distorcer evidências, e chamamos isso de programa degenerativo. Consegue entender? A ciência não funciona descartando ideias, mas acumulando dados, informações, criando novas hipóteses e testando elas. E isso acontece graças ao método de Lakatos. Ele criou um sistema claro de fazer ciência, então você vai encontrar ele em todo canto da ciência. Na revisão de pares de artigos, em decisões de financiamento de pesquisa ou no julgamento de teorias controversas. Sem Lakatos não se faz ciência de forma eficiente, e por isso a presença dele é tão importante dessa lista. Porque mesmo trabalhando em cima da filosofia, ele conseguiu fazer ciência. Agora o próximo da lista diria que é bem óbvio. É uma das mulheres mais brilhantes que tivemos, e é um exemplo de como fazer ciência. Consegue adivinhar? Em quarto lugar, a incrível Madame Curie. Maria Salomé Skłodowska-Curie nasceu em 7 de novembro de 1867, na cidade de Varsóvia, na Polônia, que na época fazia parte do Império Russo, uma barra bem pesada. E devido a isso, não era permitido que as mulheres cursassem universidades. E isso não impediu que Marie estudasse, mesmo que de forma clandestina. Ela tinha aulas escondidas do exército russo e também tinha acesso à biblioteca ilegal do pai. Assim que teve a oportunidade, ela fugiu para Paris e viveu em condições precárias até se formar em física e matemática. Agora, para falar do trabalho de Curie, temos que falar do cara que descobriu a radiação, Henri Becquerel. Ele estava estudando um tal de urânio e percebeu que ao colocar o elemento em uma chapa fotográfica envolvida por um papel preto, a chapa ficava marcada, como se tivesse sido exposta a uma luz bem forte. Porém, esse fenômeno acontecia mesmo no escuro. Ele concluiu que isso acontecia quando sais de urânio emitiu o que ele chamou de raios urânicos. Marie usou esse tema como sua tese de doutorado. Junto com seu marido Pierre Curie, usaram o termo radioatividade para descrever o fenômeno. E a pesquisa avançou muito quando Pierre e seu irmão desenvolveram um eletroscópio modificado, capaz de medir a quantidade de radiação de cada amostra através da ionização do ar que ela causava. Ela percebeu que, independente da composição da amostra ou do estado que ela se encontrava, a quantidade de radiação permanecia a mesma desde que a quantidade de urânio fosse a mesma. Pra gente hoje em dia é óbvio, o urânio sozinho libera essa radiação, mas na época eles pensavam que aquela radiação, aquela energia, acontecia por reações químicas entre o urânio e outros elementos. E já que o urânio sozinho emitia radiação, a ideia de que o átomo era uma partícula indivisível e estável cai por terra. Ele era divisível, já que ele liberava energia, ele mutava, era estável e ele decaía, e obviamente não para hélio. Isso por si só já era genial, pois quebrava a ideia atômica da época, e ainda mostrava parte do funcionamento da radioatividade. Mas Marie não parou de testar suas amostras. Ela pegou um punhado de Prest-Benda, o que chamamos hoje de uranita. Marie tirava urânio desse material e resolveu testar a radiação dele, e viu que o material bruto emitia mais radiação do que o minério de urânio puro, e supôs que ali deveria ter outros elementos radioativos que causavam essa diferença. Ela só precisava provar isso. Ao lado do seu marido, eles processaram toneladas de uranita, usando diferentes processos de separação, a fim de isolar os elementos. E o resultado veio: 2 novos elementos descobertos: polônio, nome dado em homenagem à sua terra Polônia, e rádio, mais radioativo que o polônio e o urânio. Ela defendeu sua tese em 1903 e se tornou a primeira mulher a receber um doutorado em ciências físicas na França. E no mesmo ano, junto com o marido e Becquerel, receberam o Nobel da Física, pela descoberta da radioatividade, do seu funcionamento e a descoberta de novos elementos. E seu trabalho foi reconhecido com o segundo Nobel em 1911, dessa vez em Química. Então não bastou ser a primeira mulher a ganhar um Nobel, ela foi também a primeira pessoa a ganhar 2 Nobels em 2 áreas diferentes. E em nenhum momento ela patenteou suas descobertas, ela deixou em domínio público, pois a prioridade dela era o avanço da ciência e não o dinheiro. Esse tempo que se passou entre os 2 prêmios foi complicado para Marie. Em 1906, seu marido e parceiro de pesquisa faleceu devido a um atropelamento. Além dessa perda, Marie enfrentou o trabalho com vários problemas de saúde causados pela exposição desconhecida da radiação. E devido ao trabalho precário que fazia, sua condição piorou. E seu último suspiro foi em 1934, aos 66 anos. 66 anos que rendeu avanços na ciência, na medicina e 2 filhas cientistas brilhantes como a mãe. Uma delas até ganhou um Nobel, felicidade que a mãe teve a chance de viver para ver. Eu poderia passar horas falando dessa mulher, de sua vida pessoal, de seus feitos heróicos e do seu amor pela ciência. E tem muita coisa que eu queria colocar nesse vídeo, mas tem outros cientistas na fila. E o top 3 vai ser aberto por um carinha famoso por mexer com eletricidade, magnetismo e luz. Tá bem fácil de saber quem é. Porém, já chegamos a quase 10 minutos de vídeo. Então vamos dividir em 2 partes. A primeira fica com 6º, 5º e 4º lugar, e a segunda parte fica
com o top 3. Assim a gente consegue desenvolver muito mais o nosso ranking. E olha, eu faço parte a parte lá na outra rede social, tá? E no dia que soltei esse vídeo aqui no YouTube, o terceiro lugar já tinha sido postado lá na rede social, que tem um tique e tem um toque. Mas comenta aí pra mim, qual é o top 6 do seu cientista favorito? Aproveita e também comenta o que você achou desses cientistas que eu falei aqui nesse vídeo. Você já tinha ouvido falar deles, ou se você já tinha admiração por eles? Comenta aí que eu vou responder todos os comentários, pode ter certeza. Obrigado por assistir e tchau, pessoas negacionistas.